Letare Jerusalem, utexulitetis et saciemini. Alegrai-vos, povo de Deus, porque sereis saciados com o alimento de toda a consolação. Podemos nos sentar? Reverendas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, em meio às austeridades da Quaresma, a Igreja nos chama hoje à verdadeira alegria. E é esse o convite, é esse o apelo que nós fizemos logo no começo da Santa Missa. Letare Jerusalem, alegrai-vos, povo de Deus, porque nós seremos consolados com o alimento de toda consolação. Nosso Senhor quer fazer muitas coisas em nosso favor. Quer fazer grandes milagres para nós, mas também quer fazer grandes milagres conosco. E é isso o que ele vem nos ensinar com o milagre da multiplicação dos pães, que hoje a Sagrada Liturgia nos recorda com tanta beleza. O milagre da multiplicação dos pães é um grande milagre, sim, mas aponta para um outro que é muito maior, o milagre da Santa Missa, o milagre da instituição da Eucaristia, que Nosso Senhor depois instituiria na Semana Santa, na semana de sua paixão. A Eucaristia é esse mistério inefável, sacramento de caridade, que se renova todos os dias nos nossos altares para nossa consolação. E é isso que nos recorda o milagre da multiplicação dos pães. Esse é o único milagre, além da ressurreição de Jesus, que é contado em todos os 4 evangelhos. E por isso, eu gostaria de trazer algumas linhas do Evangelho de São Marcos. Na liturgia de hoje, nós ouvimos o relato a partir de São João. Mas o Evangelho de São Marcos é para nós também de grande valia. O Evangelho de São Marcos é, nós poderíamos dizer, o Evangelho de São Pedro, porque Marcos era discípulo de Pedro. E Pedro era o mais apaixonado dos apóstolos. E por isso, o seu relato é cheio de emoção e tem pontos que nos servem de verdadeira meditação. No Evangelho de São Marcos, portanto, o relato desse grande milagre faz um grande paralelo com a Santa Missa e por isso é para nós de grande valia, de verdadeira meditação. As primeiras palavras, então, do relato desse milagre são as seguintes. Quando Jesus desembarcou, Nosso Senhor vinha atravessando o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e quando desembarcou, Nosso Senhor viu uma grande multidão que o procurava, porque aflitos esperavam dele um milagre em seu favor. E quando viu toda aquela gente, toda aquela multidão, conta para nós São Marcos. Quando desembarcou, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Nosso Senhor é um Deus bondoso, cheio de misericórdia, que compadece dos seus filhos. Compatior, do latim, significa exatamente isso. Sofrer junto, compatior, sofrer junto. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia que veio a esse mundo para sofrer junto conosco. Então, muitas vezes nós temos a tentação de pensar nos nossos sofrimentos, e todos nós os temos, que Deus não nos vê, que não se importa conosco. É exatamente o contrário. Ele veio a esse mundo, ele se mostrou próximo de nós para provar que ele tem pena de nós, que ele vem sofrer junto conosco, que ele veio experimentar as nossas dores e quer fazer para nós grandes coisas. Nosso Senhor, que nos vê chegando aqui em busca de um olhar propício seu, tem pena de nós. E é justamente isso que o Padre realizou na Santa Missa, na pessoa de Cristo. O Padre, quando entra para realizar o Divino Mistério, desce do altar e pede por nós, pede junto conosco perdão dos nossos pecados, compatio, compaixão. E o Padre pede em nosso favor a Deus que tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. É o eu pecador que nós, agora há pouco, rezamos. E ainda vai mais adiante. Nosso Senhor, ao ver toda aquela multidão, se lembra da grande profecia
do piedoso profeta Ezequiel, que dizia que Deus Todo-Poderoso viria Ele mesmo apacentar as suas ovelhas e as faria deitar sobre a relva, sobre verdes pastagens, ensinaria-lhes grandes coisas, apacentaria as suas ovelhas e as alimentaria. E aí nosso Senhor, diz São Marcos, pediu que todos se sentassem e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Seguindo o nosso caminho através da Santa Missa, nós também viemos aqui cheios de fome, cheios de sede de Deus, para que Ele pudesse saciar as nossas dores, as nossas aspirações mais profundas. E começou Ele mesmo a contar para nós, a ensinar para nós os seus divinos mistérios, através das leituras que acabamos de escutar. Começou a ensinar-nos muitas coisas. Nosso Senhor, que sabe da nossa fome, da nossa sede, mas que sabe também da nossa necessidade espiritual, do vazio que temos no nosso coração e que só Ele pode preencher. Começou a ensinar-nos muitas coisas. Mas quando já era tarde, conta o Evangelho de São Marcos, quando já era tarde, seus discípulos foram até Ele e disseram: Senhor, este é um lugar deserto e já é tarde. Despeçamos essas pessoas, mandemos embora para que possam ir aos seus países, aos seus lugares, às suas aldeias e possam comprar algo para comer. Nosso Senhor, precisamente quando estamos mais famintos, quando atravessamos as nossas dificuldades, porque se compadece de nós, é aí que faz chover para nós grandes bênçãos. É aí que quer realizar maravilhas em nosso favor, porque é na nossa fraqueza que Ele se manifesta forte. Assim foi no Antigo Testamento com o povo de Deus que atravessavam o seu deserto em direção à liberdade, em direção à terra prometida, e no meio da sua travessia do deserto sofriam grande carestia. Mas Deus, que se compadecia deles, mandou que caísse pão do céu, era o maná, que os vinha alimentar durante aquele período de exílio no deserto. Assim também para nós, meus amados irmãos, quando nós sofremos, nosso Senhor se importa conosco e espera um momento oportuno para agir em favor de nós, para saciar a nossa fome, a nossa sede, as nossas necessidades, sobretudo as nossas necessidades espirituais. Mas, sem entenderem isso, os discípulos, os apóstolos de Jesus, pediram a nosso Senhor que despedissem aquela gente para que eles mesmos procurassem algo para comer. É, meus amados irmãos, o que nós fazemos tantas vezes quando nós nos desesperamos nos nossos sofrimentos, quando nós pensamos que Cristo não nos vê, não se importa conosco, nós procuramos, às apalpadelas, alguma coisa para colocarmos no lugar de Deus, para saciar a nossa carestia, para saciar as nossas necessidades mais profundas. Que infelicidade, meus irmãos. Às vezes nós podemos pensar, se eu for poderoso, se eu for bem-sucedido, se eu for famoso o suficiente, se eu encontrar amores o suficiente, certamente serei feliz. Quanta enganação! Que erro tão crasso, tão grande. Meus amados irmãos, nunca vimos um mundo que procurasse tanto a felicidade longe de Deus. E nunca vimos um mundo tão triste, tão imerso em pecado, tão desesperado. Meus amados irmãos, nós possuímos um vazio que só pode ser preenchido pela infinidade de Deus, pela infinitude de Deus Todo-Poderoso. E é por isso que Ele nos manda sentarmos na relva verde, aqui na Santa Missa, e quer saciar a nossa fome espiritual, o nosso desejo de Deus, o nosso desejo dele mesmo. E Ele quer vir dar-nos um alimento que nos consola para a vida eterna. E aí nosso Senhor, meus amados irmãos, movido de compaixão daquele povo, não queria despedi-los de barriga vazia. Nosso Senhor queria saciá-los, mas não o queria fazer sem a colaboração deles mesmos. O nosso Deus, que nos criou sem a nossa ajuda, nos criou num estalar de dedos, poderíamos dizer, do nada, não nos salvará sem a nossa ajuda, diria Santo Agostinho, caríssimos irmãos. E agora Cristo,
que podia também saciar a fome daquelas pessoas no estalar de dedos, pediu, no entanto, aquilo que eles tinham, a colaboração dos seus apóstolos, a colaboração daqueles que estavam presentes, para realizar um milagre. E essas são as palavras de Jesus: dá-lhes vós mesmos algo para comer. Também aqui, meus amados irmãos, se outrora aquelas pessoas tinham apenas 5 pãezinhos para oferecer para Jesus, para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, o que parecia verdadeiramente insignificante, também aqui, também nas nossas vidas, nosso Senhor pede a nossa colaboração. Sim, muitas vezes insignificante, mas quer ajudar-nos com a nossa ajuda. Nosso Senhor quer a nossa colaboração, quer que nós ofertemos a nossa liberdade. E é justamente isso que acontece quando, no grande milagre que acontece na Santa Missa, nós ofertamos para Ele aqueles pequenos pãezinhos insignificantes, aquele vinho, aquele pouquinho de água, que depois, transformados no grande milagre que acontece no altar, serão um alimento para nós de vida eterna, alimento de toda consolação. E assim também para a nossa vida, se nós podemos fazer pouca coisa em favor de nós mesmos, nosso Senhor quer a nossa colaboração, quer a nossa confiança para dar-nos de comer, para saciar-nos e para tirar dos nossos fardos pesados. Nosso Senhor quer dar-nos toda a consolação. E o milagre que acontece no altar deve ser um milagre que nos acompanha durante a nossa vida. Nós podemos pensar na história da igreja, quantas vezes nosso Senhor contou com a pequenez dos seus discípulos e eles fizeram verdadeiras maravilhas. Na verdade, Deus Todo-Poderoso, Cristo nosso Senhor, fez através deles grandes maravilhas. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Santa Teresa de Calcutá, aquela pequena freirinha de menos de 1,5 metro de altura, que ouvia a voz do Senhor: dá-lhes vós mesmos de comer. Vem, seja a minha luz, alimenta essa gente, leve a minha luz. E aquela pequena freira que não tinha sequer companhia, que não tinha nada em seu favor, não tinha dinheiro, não tinha sequer saúde, não tinha nada, mas aquilo que tinha, ofereceu para Cristo nosso Senhor, o seu amor, a sua liberdade, e alimentou o mundo inteiro através da sua obra. Converteu 25.000 pessoas na Índia e no mundo inteiro, incontáveis números de pessoas, através da sua obra, através da sua congregação, que perdura até hoje. Grandes maravilhas Deus nosso Senhor fez através da pequenez que lhe foi oferecida. E esse milagre que fez através de Santa Teresa de Calcutá, quer fazer também nas nossas vidas, através de nós, para alimentar o mundo inteiro, para alimentar os nossos corações. E que nós, através da Santa Missa, no milagre que vai realizar em nosso favor, no milagre que vai realizar para consolar os nossos corações, que nós o ofertemos à nossa vida, que parecem apenas 5 pãezinhos para alimentar uma multidão de gente, mas que Deus pode fazer grandes milagres com ela. É assim que, meus amados irmãos, que nosso Senhor faz conosco. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Para ouvir as suas palavras, prepara-nos um banquete, nós encontraremos com Ele na sagrada mesa do altar. E para isso quer contar com a nossa oferta, com o nosso coração. A pequena quantia de pão e de vinho que nós vamos oferecer para Ele, sequer satisfariam o nosso corpo por cerca de 5 minutos. Mas, transubstanciados, transformados no milagre do altar, elevados ao corpo e ao sangue de Cristo, alimentarão as nossas almas para a vida eterna. Tenhamos, meus amados irmãos, nesse domingo letária, no domingo da alegria, confiança na misericórdia de Deus que quer fazer grandes coisas, grandes milagres em nosso favor. Colaboremos com Ele, como os grandes santos da igreja, colaboremos com Ele na obra da nossa redenção. E nessa pausa restauradora de verdadeira alegria, durante a nossa quaresma, nesse domingo da alegria, alegremo-nos, meus amados irmãos, exultemos, porque seremos saciados com o alimento de toda consolação. É Cristo que se aproxima de nós, que vem até a sagrada mesa do altar em nosso favor, para nos consolar, para nos dar um alimento que nos alimenta para a vida eterna. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, que ela nos ajude nesse caminho quaresmal a oferecermos a nossa vida para Cristo,
os pequenos 5 pãezinhos que nós somos em comparação com aquilo que deveríamos ser, mas que Deus, nosso Senhor, pode fazer grandes coisas através de nós, sobretudo operar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.